Eu comecei a eu comecei a publicar, a primeira história que eu publiquei em quadrinhos foi em 2005. Mais precisamente no dia 17 de março de 2005. E a gente gravou essa data porque, além de ser meu aniversário, a gente fez uma festa de lançamento da revista, era o Contínuo 1, num bar de um amigo nosso que chamava Ócio do Copo, que é um bar que fechou. Um bar que ficava na Vila Madalena. Eu sempre achei estranho que um bar se chamasse Ócio do Copo, porque me parece que os bares são os lugares onde os copos deveriam trabalhar mais. Talvez por isso o bar tenha fechado. Mas naquele momento, acho que tinha um movimento assim de uma tinha uma grande onda de coletivos de quadrinhos surgindo de fato, sobretudo em São Paulo. A gente tinha uma cena bem intensa aqui. Tinha o pessoal do Sociedade Radioativa, o pessoal do Garagem Hermética. Tinha o que depois veio a ser o pessoal do Quarto Mundo, que surgiu algum tempo depois, não exatamente ali em 2005. De alguma maneira, sim, eu acho que isso influencia, sim, a forma como a gente pensava. Mas eu acho que a grande influência desse momento para o meu trabalho, para o trabalho do Contínuo, inclusive, que durou ali um tanto de tempo, não foi nenhum coletivo, na verdade, porque eram os meninos era o Gabriel, os meninos 10 Pãezinhos, né? O Gabriel e o Fábio, os gêmeos, é, que tinha ali um paradigma um pouco de uma qualidade de trabalho que era possível de alcançar com o independente, né? Que pra gente interessava mais do que a estética do fanzine, assim. Então, eu acho que tinha essa referência de olhar para falar, pô, os caras estão contando essas histórias, estão produzindo com essa qualidade, não sei o que e tal. Então, isso influenciou bastante. Agora, tem uma coisa da lógica do coletivo que eu acho que pegou bastante a gente, é que os coletivos eles estavam organizados de alguma maneira para facilitar a circulação do material. E pra gente isso era uma questão política. A gente se organizava como um coletivo, o Contínuo era um coletivo, por uma questão política, porque a gente achava que era importante criar coletivamente. E isso estabeleceu a dinâmica do trabalho do Contínuo durante os anos em que ele durou. E ele deixou de existir quando, de alguma maneira, essa dinâmica começou a ser tensionada. Assim. Pra gente era muito importante fazer as discussões ainda que o roteiro e o desenho e a edição fossem muito divididos entre quem ia fazer o quê, a gente discutia tudo meio nos mesmos termos. E pra gente era uma ética do trabalho, pensar isso coletivamente, assim. Mas eu penso que isso talvez tenha sido uma coisa mais de uma dinâmica interna da revista do que da coisa do cenário. Eu acho que o cenário empurrava a gente para outro lugar, que era o de vamos produzir, vamos fazer coisas, vamos pôr coisas para circular, assim. E tinha uma régua, né? Tinha uma régua estabelecida. Eu acho que o trabalho dos gêmeos era uma régua importante. Eles, inclusive, né, indicaram pra gente lugares, gráficas, coisas dessa coisa que o independente sofre muito. E alguns anos depois, o trabalho dos meninos do mundo urbano, né, do Power Trio que a gente falava na época, era o Power Trio. Matheus, Rafa, o Edu e tal. Quando eles lançaram o Power Trio, e depois eles fizeram o lançamento do Overdose, se não me engano, em São Paulo, acho que foi o Overdose mesmo, 2008, que a gente falou, puta, isso aqui é um negócio diferente. Então, eu acho que os coletivos, eles iam um pouco estabelecendo essas regras para onde a gente ia olhar de alguma maneira, assim. É, eu acho que tem uma coisa que é do diabo que é... Eu acho que mais do que trazer novos leitores, o diabo trouxe um novo autor pro meu trabalho, assim. Ele tem...
ele tem uma inflexão sobre o que para mim era ou não a possibilidade de fazer quadrinhos. O Contínuo encerrou as suas atividades em 2010, que foi o ano que eu comecei a trabalhar no Sesc também, enfim, uma outra dinâmica de trabalho. E eu fiquei de 2010 a 2013 sem publicar nada. A última coisa que eu tinha feito, que eu tinha publicado, tinha sido em 2010. Tinha sido uma história, uma coisa super curta também, uma coisa meio episódica, um pouco por comemoração da Copa, um quadrinho meio que a gente fez no Contínuo ainda, numa parceria com a editora Abril, que era uma coisa meio uma bobagem, assim. Mas tinha sido a última coisa que eu tinha publicado. E eu acho que ele traz isso tudo, porque ele traz esse lugar de uma ausência dessa relação com o trabalho, que era uma relação sempre muito intensa e volta a ser, né, depois disso, muito umbilical, assim, no sentido de que ela era algo completamente interna e que me ajudava a me organizar e eu fiquei muito tempo sem produzir, fiquei 3 anos. E em 2013, curiosamente, eu me envolvo no processo da curadoria da exposição de quadrinhos, né, da HQBR 21, que era um panorama do quadrinho autoral brasileiro do novo século, né, da última década ali. E aí, no meio daquilo tudo, eu falei, pô, cara, não faz o menor sentido, assim. De alguma forma, eu sentia que eu estava silenciado. E o diabo, ele aparece nesse momento, assim. Eu estava fazendo um curso com o Mutarelli, que foi, de alguma maneira, a coisa que me retomou essa voz, assim. Eu fiz em 2012 esse curso com ele, e a última história do diabo foi uma história que eu fiz um pouco como uma conclusão do curso do Lourenço. Era uma etapa do curso. E quando eu falo que mais do que novos leitores ela trouxe esse novo autor, é porque eu acho que de alguma maneira o Contínuo foi uma experiência importante para eu, como laboratório, para eu entender o quadrinho, para eu aprender a fazer coisas, né, o independente ele tem essa dinâmica, né, você tem que aprender a se virar, bater escanteio, cabecear, fazer tudo. Mas eu sinto que de alguma maneira o fato de que a gente dividia os processos e tal, e eu nunca tinha escrito uma história, né? Eu nunca tinha escrito um roteiro. O meu primeiro roteiro foi meu TCC da faculdade, que era uma história em quadrinhos, que foi quando eu comecei a me dar conta de que me interessava também escrever, e de que, eventualmente, as coisas que eu escrevia não eram exatamente as coisas sobre as quais eu estava falando no Contínuo. Então o diabo, eu acho que ele traz sim esses novos leitores, mas eu acho que ele traz um novo autor nesse lugar de que eu estava um pouco descobrindo do que me interessava falar. Tem uma outra coisa também que isso é muito doido, né? O diabo saiu em 2013, 8 anos depois do primeiro Contínuo. E a maioria das pessoas entende o diabo como meu primeiro trabalho, porque muita gente não conhecia o Contínuo. O Contínuo, ainda que ele tenha durado bastante tempo, ele circulou muito em São Paulo, mas muito pouco fora de São Paulo. E numa cena muito específica, assim. Então é muito curioso isso, né? Eu fui indicado ao HQ Mix como desenhista revelação no Diabo e eu já tinha sido indicado durante a época do Contínuo, né? O Contínuo foi indicado algumas vezes ao HQ Mix e tal. Então, eu acho que o Diabo, ele é de alguma forma uma chegada na cena nacional, assim. Ele aparece para outro lugar. Mas quando eu penso se isso foi consciente ou não, eu acho que, na verdade, funciona da seguinte forma. Esse esforço para que o diabo subisse, de alguma maneira, o patamar do meu trabalho anterior, ele é tão consciente quanto inconsciente, nas mesmas medidas. Primeiro porque a gente sempre pensa nesses termos, de que o seu próximo trabalho sempre, de alguma maneira, vai ser o trabalho mais legal, que você vai, né? Você pretende uma evolução natural do processo, né? Entender mais a linguagem, refletir sobre esses caminhos e tal. E a outra é que eu acho que tem uma coisa que eu costumo dizer bastante, assim, quando eu dava aula de arte, dizia muito isso para os meus alunos, que é o artista,
ele é esse sujeito social que tem direito a muitas coisas. Mas tem uma coisa que o artista não tem direito, que é o direito à ingenuidade. O que eu quero dizer com isso? Que o artista precisa ter consciência até onde vai o seu trabalho, mesmo quando ele não tem completo domínio sobre todas as coisas, e isso sempre acontece, porque ele nunca tem, mas sobre todos os lugares em que esse trabalho pode chegar. O que isso quer dizer na prática é que toda decisão dentro do trabalho precisa ser uma decisão consciente. Ela precisa mirar em algum lugar, ainda que ela acerte outros lugares. Então, eu acho que é importante, eu acho que o Diabo tinha a ver com isso, assim. E isso é muito doido, porque enquanto eu fazia o Diabo, é meio, sei lá, talvez arrogante dizer isso, egóico, não sei qual que é o adjetivo, mas eu tinha muita certeza de que aquilo estava ficando legal pra mim, sabe? Eu olhava para aquilo e falava, pô, isso aqui tá muito legal. Pode ser que as pessoas não achassem isso, mas estava funcionando pra mim, assim. E o Cadafalso, por exemplo, não é um trabalho que eu tive essa certeza durante o processo. O Diabo eu tinha muito essa certeza, essa segurança interna durante o processo. Talvez isso tivesse a ver com a fome que eu tava, né? Porque eu vinha de um silêncio grande. E o Diabo vem num momento em que eu precisava falar. E o Cadafalso, ele é um trabalho, de alguma maneira, com muito mais introspecção, com muito mais... Ele é um trabalho mais duro, mais difícil pra mim, assim, não é só difícil da leitura, ele é um trabalho sofrido, assim, né? Por várias razões. Então, essas convicções, de alguma forma, de que, pô, quando eu olhava para as coisas que eu estava fazendo no Diabo, eu falava, pô, isso aqui tá ficando muito legal, eu me empolgava muito facilmente, página a página. Isso não aconteceu no Cadafalso. O Cadafalso foi um processo bem diferente, assim. Mas eu acho que também tem a ver com etapas de maturidade. Nos dois casos, eu acho que eram etapas de maturidade do trabalho diferentes, assim, de olhar para o trabalho e pensar para onde ele vai de maneira diferente. O Cadafalso tem essa sacanagem de ser uma autoficção que não é auto, porque eu não faço sozinho, e não é ficção, porque ela fala de alguma maneira de várias coisas que são realmente... que são reais, são coisas reais. Elas não precisam ter acontecido para ser reais. Então, ele fica brincando com isso o tempo todo, né? E eu acho que é dessa brincadeira que as parcerias vêm, assim, não tem a ver com uma interferência nos processos de cada um dos autores. Foi muito diferente a minha relação com o Dautz, por exemplo, do que foi com o Lourenço ou com o Magno. O roteiro do Dautz, ele chegou pronto, assim. Inclusive porque a história foi a história que a gente fez no Cadafalso foi a primeira história que a gente publicou em quadrinhos na vida, lá em 2005. Foi uma história que a gente fez pro Contínuo 1 e que a gente achava que nunca tinha se resolvido de verdade. E aí quando comecei a pensar no projeto do Cadafalso, eu falei com o Dalton, vamos fazer isso aqui? Vamos. E aí a gente pensou essa história de novo, em contar ela de alguma maneira, que é a história do motoboy, contar ela, enfim, com o espaço que ela precisava naquele momento. Talvez em algum momento a gente conte ela de novo. E a gente fique nesse looping eterno do motoboy que não consegue resolver as suas questões. Mas essa história ela veio praticamente pronta. E na época que eu desenhei ela, eu inclusive morava com o Dalton, dividia estúdio com ele e tal. Então era muito... As pessoas podem achar que é uma facilidade, você tá ali com o roteirista, já divide as coisas, mas ele fez a etapa dele, eu fiz a minha etapa, e no final a gente juntou as duas, e aí ele reviu algumas coisas de diálogo e tal, mas enquanto eu tava fazendo as páginas, a gente não ficava, dá uma olhada nisso aqui, o que você acha e tal. Com o Magno, eu acho que a gente escreveu mais o roteiro a duas mãos, né? A quatro mãos, porque a gente digita, né? A gente não escreve mais a pena. Eu tinha mandado um argumento para ele, e aí ele me mandou um roteiro de volta, com algumas coisas, e eu alterei esse roteiro e a partir disso desenhei. Então foi um roteiro que a gente trabalhou mais juntos. E o do Lourenço,
eu nunca esqueço essa história, porque essa história é muito boa. O Lourenço, eu contei pra ele o que eu queria. Eu falei, puta, eu tô pensando num negócio que é assim, ó. E ele, pô, legal, vamos fazer não sei o quê. E foi isso. E aí, algum tempo depois, ele me mandou um áudio no WhatsApp contando a história. Falou, ó, a história vai ser assim. E aí contou a história inteira. E lindo, assim. Tipo, eu falei, pô, é isso, pronto, é isso aqui. E aí, um tempinho depois, ele me mandou um caderno com todas as páginas esboçadas e um texto com as cenas, cena por cena. Eu só alterei alguma coisinha onde eu queria ganhar mais espaço, né, dar mais fluxo para a narrativa, deixar ela um pouco mais estendida, ou em alguns momentos dar destaque para alguma coisa. E aí de 10 páginas foi para 14. Então, mas é a mesma história, basicamente. Algumas páginas, inclusive, eu desenhei exatamente como ele esboçou, de alguma maneira. Né? São as mesmas cenas, eu só fiz do meu jeito. E com o Magno isso aconteceu também, porque o Magno também me mandou o roteiro dele todo desenhado. Então algumas das páginas que o Magno pensou são exatamente como estão no quadrinho, só que com o meu desenho. Eu acho que a coisa mais legal desse processo é um outro jeito de trabalhar junto, né? Não é como era no contínuo, é o fato de que a gente estava lidando, porque assim, os argumentos que foram para as pessoas, todos eles tinham a ver com coisas que eram muito íntimas, que eram muito minhas. E isso é uma diferença importante do Cadafalso pro Diabo, né? E talvez por isso o Cadafalso, durante todo o processo dele, eu nunca tivesse certeza do que se eu gostava ou não do livro. Porque eu estava falando de coisas que eram muito particulares e que me atravessavam muito, assim, me mexiam muito, me machucavam muito e tal. Tem algumas cenas do Cadafalso que são cenas que eu realmente vivi e presenciei. Outras não. Então, essa é que é a graça da coisa. Mas eu acho que o fato de que todas essas histórias estavam sendo contadas por outros olhares faz com que o livro ganhe em ambiguidades, assim. E eu acho que o grande lance tinha a ver com isso, assim. São muitas direções num mesmo filme. Quando eu decidi começar a fazer no digital, eu tinha duas expectativas. Uma delas se mostrou bastante ilusória. Eu tinha a expectativa de que eu ganhasse mais tempo. Essa era a primeira. A segunda era de que o digital podia trazer um tanto de recursos que eu não tinha no analógico, ou que no analógico eram muito mais complexos. A primeira se mostrou completamente falaciosa, mas porque ela só poderia ser assim, porque eu sou meio um louco do detalhe, assim. Então eu fico no desenho, eu fico meio eu só termino uma página quando eu estou muito convencido dela. Então na prática, assim, eu em tese sou um desenhista relativamente rápido de conseguir resolver, quando eu estou dedicado a isso, resolver uma página por dia e tal, que é uma boa média, mas eu gasto o mesmo tempo que eu gasto no digital, eu gasto no analógico, não tem ganho de velocidade. Não tem ganho nenhum de velocidade. Então, essa primeira expectativa não existe, não funcionou. Mas eu ganhei nos recursos, porque uma coisa que eu sempre senti dificuldade era de conseguir, o meu desenho é muito carregado de massa, era de conseguir balancear mais o branco e o preto e trazer o branco sobre o preto de algumas maneiras, né? Abrir luz onde eu já tinha fechado. E isso é impossível de fazer no nanquim, assim, com um resultado relativamente bom, assim, porque existem poucas tintas de cobertura que cobrem o nanquim. Eu tentei gesso acrílico, eu tentei acrílico, eu tentei nanquim branco, que é um contrassenso, né, porque o nanquim não pode ser branco. Mas eu tentei todos os tipos de tinta possível para cobrir e nada funcionava. O liquid paper funciona um pouco, o gesso acrílico funcionava um pouco. E hoje, quando eu preciso, eu uso PVA, que que cobre até bloco de barro, então dá para cobrir o nanquim, né? Mas
o digital trouxe essa possibilidade de você entrar com linha branca, de eu conseguir entrar com mancha, que eu não tinha na mão, que eu não conseguia ter um resultado satisfatório na mão. Então isso foi uma grande mudança. É curioso isso porque talvez a coisa que eu tenha ganhado no digital e que eu não tinha, não tinha dessa forma no analógico é ganhar uma qualidade plástica do desenho, de uma sobreposição de material e de uma compreensão do material que no analógico eu estava limitado pela condição física de determinados materiais. Então isso mudou muito, assim, isso mudou muito a forma como eu desenho hoje. Tem uma coisa que eu acho que é importante, que é da transição disso, que é essa... isso é uma coisa muito importante, assim, e eu acho muito doido como desenhistas experientes não falam disso, ou porque não percebem, ou porque ignoram de alguma maneira, ou porque querem esconder esse elemento. Mas de que o recurso material é desenho. Tudo que está envolvido com o processo de desenhar é desenho. Então, o seu material fala sobre o seu trabalho. E isso não tem a ver com a qualidade do material, tem a ver com a resposta do material. Tem a ver com onde você quer chegar com aquilo. Quando eu comecei a arte finalizar, a desenhar com pincel, eu fiz um processo todo de entender qual era o pincel que funcionava para o tipo de trabalho que eu queria fazer. E aí, quando eu descobri esse pincel, eu comecei a usar esse pincel o tempo todo. E todo o meu trabalho recente, tudo que as pessoas conhecem do meu trabalho tem a ver com esse pincel. Com esse resultado gráfico que esse pincel dá. Gráfico e plástico, né? Eu acho que essa é a ambiguidade que eu estava falando do digital. Que no digital, de alguma forma, eu consegui chegar num lugar de qualidades plásticas do desenho que eu não conseguia no analógico. Mas enfim, essa história do pincel, quando eu descobri qual era esse pincel e qual era o nanquim e quais eram os papéis que funcionavam com a resposta, eu encontrei um lugar em que tinha uma voz do trabalho. E aí eu comecei a fazer o digital. E aí no digital o processo foi, bom, o que o digital pode me dar que o papel não me dá, que é o que esse meio tem que as outras coisas não têm. Primeiro foi essa capacidade plástica de alterar o processo, que isso foi fundamental. Depois foi de ir descobrindo as possibilidades de trazer a sujidade do analógico para o digital, ou seja, trazer uma inteligência gráfica que tinha nos materiais que o digital poderia de alguma forma emular. E aí eu acho que esse foi o processo de amadurecer no campo do digital. Eu hoje considero que o meu desenho é muito melhor no digital do que era no analógico. Isso tem a ver com uma maturidade do próprio desenho, naturalmente, mas isso também tem a ver com uma compreensão de recursos que eu tenho a resposta. Porque quando eu estou no analógico, eu sei a resposta, mas o material não necessariamente me deixa fazer aquilo. E o analógico dá. Então, foi um processo para chegar nisso. E foi um processo para daí começar a pensar os pincéis, os recursos e tal. Hoje, por exemplo, eu uso um pincel para desenhar no digital, que é exatamente o mesmo pincel que eu uso no analógico. E ele é exatamente o mesmo pincel porque o cara que criou esse pincel criou o pincel a partir da referência do pincel do analógico, com o nome e com tudo. Então, é muito doido onde essas coisas chegam, né? Essa tecnologia chega. É um Winsor Newton, que é esse cara aqui, ó. Eu hoje desenho no Procreate. Eu acho ele muito intuitivo e muito adaptado para o processo. Eu não tenho nada... Ele me dá tudo que eu preciso. E eu encontrei esse pincel, agora eu não lembro o cara que criou o pincel, que eu comprei na internet, mas o pincel é um Winsor Newton Cotman série 111 000. É exatamente o pincel que eu usava para desenhar e ele funciona exatamente como o pincel que eu usava para desenhar. Então essa é a coisa mais doida do digital,
que de repente você descobre essas coisas, assim. E eu digo com tranquilidade, assim, eu falo com tranquilidade. Eu desenho hoje no digital, no Procreate, melhor do que eu desenho no analógico. É um pouco triste, mas é bom isso. É outro mundo. Esse negócio de voz é um negócio delicado, né? Porque ninguém que é autor, né? Essa que é a verdade. Ninguém que cria está dando luz a algo que não existia. A gente, e com isso eu nem quero usar aquele lugar comum do nada, daquela história do nada se cria, tudo se copia. Não é disso que eu tô falando, porque eu acho que as pessoas criam mesmo. Mas é que ninguém é dono da sua criação, porque essas coisas todas estão relacionadas com um universo muito grande. Com muita gente que você ouve, que ecoa, com coisas que você nem tá ligado que você tá ecoando e tal. E, enfim, eu poderia citar milhares de referências dos quadrinhos. E, em geral, eu tenho essa resposta pronta na cabeça. Quando as pessoas perguntam isso, a resposta já está pronta. Mas hoje ela não é tão pronta assim. Hoje eu já penso um pouco mais nela. Mas eu acho que fora dos quadrinhos, os autores de formação, os artistas, né, os e as artistas de formação para mim, eu acho que tem menos a ver com artistas e mais a ver com obras. Com trabalhos eu acho que foram muito definitivos para a forma como eu comecei a pensar a linguagem a partir daí, assim. Sei lá, na literatura eu poderia falar do Sartre, da literatura especificamente, da Simone de Beauvoir e do Camus. E falo da literatura especificamente porque eu li muito pouco da teoria da Simone especificamente. Mas são 3 obras desses 3 artistas que eu acho que são muito importantes para como eu comecei a pensar as minhas narrativas. Que é O Muro, do Sartre, que foi um livro que eu li no final da minha adolescência ali, começo ali da ensino médio, essas coisas assim, que é um livro que até hoje é um livro muito decisivo para mim. No Cadafalso tem um conto adaptado de alguma maneira do Muro, que é a história que eu mais gosto do livro, inclusive. Era a história que ia dar nome pro livro, depois ela mudou de nome. Da Simone tem um livro que chama Cerimônia do Adeus, que é um livro que ela escreve falando desse processo depois que o Sartre morre, então desse processo do desligamento, mas ela vai de alguma maneira para uma revisão de tudo que ela dessa relação dela com o existencialismo, e do Camus, O Mito de Sísifo, que talvez o Camus seja o autor que mais me influencia hoje, assim, que meio definiu um pouco como eu penso as minhas histórias e a minha voz, e ainda é uma literatura muito presente. Tem uma outra coisa também que eu acho que tem a ver com essa eu nunca penso as narrativas épicas, né? Eu sempre penso as narrativas num lugar um pouco menos empolado. Mesmo o Diabo, que é uma história super que tem essa vocação para né, o cara vendeu a alma e tudo mais, eu trabalho ela num nível completamente suburbano, assim, sem esse tom palaciano, assim, que é a Ursula Le Guin, que é uma autora de mais ficção científica, mas que tem um conceito super bonito de uma coisa de uma jornada do herói que não é épica, que é uma jornada do herói que não passa pela violência, pelo trauma da violência, que passa por lugares em que ele vai se construindo a partir das suas relações. Ainda que o meu trabalho, o trauma da violência seja uma coisa mais ou menos presente, né? Mais do que menos. Mas essa referência da Úrsula é uma referência importante. Visualmente falando, tem uma coisa que eu agora não vou lembrar o nome, mas tem uma exposição que aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, acho que em 2008, 7, 6, 5, 2005 talvez. Acho que 2005 uma exposição do Rembrandt, com uma série de gravuras dele, e que foi a primeira vez que eu pude ver as gravuras pessoalmente do Rembrandt. Eu, né, só tinha referências de bibliografia, e aquilo mudou muito a forma como eu penso o desenho.
E eu acho que muito do meu desenho hoje tem a ver com aquela experiência das gravuras. E aí as pessoas vão falar, mas seu desenho não tem nada a ver com gravura em metal, tem muito mais a ver com estilo, é massa e tal. Mas não tem a ver com o resultado material, tem a ver com pensar o desenho, tem a ver com pensar até onde aquele negócio pode ir. E aí o trabalho do Rembrandt foi bem importante nisso, assim. Tem um filme que pra mim é muito importante, que é um filme do Godard. Eu não sou um fã especialmente assíduo do Godard, eu gosto de acompanhar o trabalho, conheço algumas coisas. Acho que os últimos trabalhos dele são muito interessantes para repensar o cinema, mas mas não quero fazer esse papo cabeção também do tipo, porque a novela vaga, tá aquela porra toda. Eu acho a novela vaga, a maior parte das coisas eu acho um saco. Mas tem um filme do Godard que chama Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela, que é um filme que fala sobre o processo, um dos processos de gentrificação de Paris. E ao mesmo tempo que ele fala sobre a experiência de algumas mulheres dentro dessa Paris que está se gentrificando e das dificuldades materiais da vida dessas mulheres. E a forma como ele constrói esse filme todo definiu muito para mim essa maneira de olhar de alguma forma sempre para essa coisa do drama urbano, de pensar as relações com a cidade, de pensar a cidade como sujeito, de pensar a cidade como obra de alguma maneira. Então esse também é uma obra bem importante. Tem uma coisa que eu acho que está muito no meu trabalho, que é essa coisa de um humanismo intelectual brega. E quando eu falo de brega, eu estou falando de sério sobre o brega, né? É preciso levar a sério o brega, que é a alucinação do Belchior, assim, que está nesse lugar, que eu acho que foi um disco que me ajudou a pensar esses sujeitos periféricos, esses sujeitos, quando eu falo de sujeitos periféricos, eu estou falando desses sujeitos que estão à margem dessa humanidade que vive, de alguma maneira, que vive res do chão, assim. Esse conceito dessa humanidade res do chão é um conceito importante para mim, para o meu trabalho, para eu pensar os meus roteiros, para eu pensar as minhas narrativas. É quase como se eu quisesse falar sobre essa luz que vem do chão. Em algum momento, inclusive, o diabo é todo iluminado a partir do chão, né? É iluminado de uma maneira falsa, né? Sempre tem uma luz que vem do chão, mas essa luz não é naturalista, né? Eu não faço esses reflexos, essas luzes. O jogo de sombra não é sempre a partir do chão, mas tem essa iluminação que vem do chão, que parece uma névoa. E isso aparece em muitos dos meus desenhos, e isso é uma maneira um pouco de falar disso. Essa história dessa luz que vem do chão é uma frase do Ferreira Goulart também, que também é um cara que eu acho que é importante para o meu trabalho, especialmente o livro O Dentro da Noite Veloz, né? Que é um livro, enfim, super forte dele, que tem inclusive o poema Dentro da Noite Veloz é um poema que fala sobre a morte do Che. E que foi eu tenho um livro dele que é toda a poesia até aquele momento ali, né? Esse livro é do começo dos anos 2000, que foi um livro muito importante também nessa minha formação como artista. Então eu acho que tem a ver com isso, sabe? Eu acho que tem menos a ver com... Óbvio que tem a ver com esses artistas todas, com essas pessoas que estão criando, mas tem mais a ver com os ecos dos trabalhos, com essas obras. Eu acho que é isso, é menos sobre artistas e mais sobre obras. A gente pensa muito a narrativa de gênero atrelada a uma narrativa de ficção, né? A gente sempre pensa que é isso, né? Que é o horror, a aventura, que todas essas coisas estão relacionadas a uma narrativa de ficção. E quando isso não é necessariamente verdade, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa as narrativas mais, de alguma maneira, mais naturalistas, e quando eu falo de naturalismo eu estou pensando no naturalismo como escola, como forma de pensar, automaticamente atreladas ao que seria o real, né? Ao que seria uma narrativa não fantasiosa, assim. Eu acho que o meu trabalho ele é um trabalho que está no meio desses dois lugares, né? De alguma maneira eu faço um quadrinho de gênero, é um quadrinho de ficção,
mas é um quadrinho que pensa a ficção a partir de um certo naturalismo, assim. Ela não é notadamente fantasiosa, mas não quer dizer que ela seja documental, né? Então, agora ao mesmo tempo tem essa coisa de que eu acho que de alguma forma o trabalho é um trabalho de fantasia. Ele é um quadrinho, não sei se é exatamente mas algum quadrinho de gênero, mas ele tem esse pé numa reflexão sobre as coisas que estão acontecendo no dia a dia, né? Tem esse elemento que eu falava antes dessa luz que vem do chão, dessa vida que é uma vida meio res do chão, que é uma vida meio à margem, assim, que é um pouco esse norte, né? Esse lugar para onde o trabalho está indo, mais ou menos sempre, assim. E, de certa forma, também eu penso a ficção de gênero a partir de tem uma frase do Tolkien que eu acho super bonita, assim, que é quando ele fala dessa literatura escapista, que é de que ele pensa o escapismo a partir da lógica do prisioneiro. Então, de que é algo de que quando você pensa as narrativas escapistas, você está pensando a partir do lugar da fuga, né? De uma superação de uma condição opressiva. Então, eu penso a literatura de gênero, né, essas que eu gosto bastante de fato, especialmente a literatura de fantasia, como esse lugar que pode trazer elementos para essa fuga de um lugar opressivo. E não é uma fuga gratuita, ela não é uma fuga de alienação no sentido que o termo recebe, né, nesse pensamento moderno. Ela tem mais a ver com uma alienação, acho que talvez a partir da forma como Hegel elabora a alienação, que é de sair de si e atravessar o outro e voltar a si, sabe? Então eu acho que essa minha relação com essa literatura de gênero tem a ver com esse outro lugar mesmo. E também tem uma outra coisa que eu acho que é uma confissão semi... Não sei se ela é tão reveladora, eu ia dizer ela é semi-reveladora, que é de que eu tenho muita vontade de fazer um quadrinho de gênero. Tipo, todo mundo sabe que eu adoro história de samurai, faroeste, não sei o que, terror, inclusive. Já fiz um quadrinho de terror. Mas que eu tenho tido muita vontade de pensar isso. Mas é que eu nunca não me vejo pensando nada disso fora dos termos em que eu penso as minhas próprias histórias. Então, de alguma maneira, essas coisas são a mesma coisa, assim. Eu não penso que se eu for fazer um quadrinho de samurai, não vai ser uma história pastelão de samurai. Talvez ela seja ruim porque falta habilidade, mas ela não vai ser essa história pasteurizada. Eu acho que ela vai ser uma coisa que de alguma maneira continua sendo o lugar de onde eu falo das minhas outras histórias, assim. Então eu acho que é um pouco pensar essas coisas e trazer para os seus lugares, né? É um pouco isso. Sei lá, eu tenho um roteiro de terror, por exemplo, que eu fiz com uma história que eu estou pensando junto com a Azeitona e que ela fala muito sobre esse momento, assim. Então, esse momento que a gente está vivendo hoje, né, desse lugar de um fundamentalismo evangélico e tal. Então, de alguma maneira, quando eu estou pensando essas narrativas de gênero, eu estou pensando a partir do meu chão, né? Então, eu não estou no real, eu estou no chão. O chão é tão real quanto o que não é real. Acho que é isso. Então vem aí um Saravá. faroeste de luta de classes, é isso? O faroeste é fundamentalmente luta de classe. Assim como as narrativas de samurais são fundamentalmente luta de classe. Você só precisa saber de que classe você está falando.